87.7 e 106 FM. Rádio Onda Livre. Apaixona-te. Às quintas-feiras, das 15h20 às 16 horas, no Olhar Livre, o assunto é saúde e segurança. Uma rubrica com a assinatura de Gil Angélico. Não se esqueça, às quintas-feiras, na primeira parte do Olhar Livre, na sua rádio preferida. Ora, muito bem, passam 27 minutos das 15. Vamos então iniciar este tema de saúde. Hoje, hipertensão arterial. Antes de mais, cumprimento o Gil Angélico. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes e sejam bem-vindos a mais um espaço de saúde e segurança. Bem disposto? Sempre bem disposto, Carla. E sempre em forma para então nos elucidar sobre estas patologias. Hoje, a hipertensão arterial. Eu colocaria a seguinte questão. Qual é que é a realidade da hipertensão arterial em Portugal? E é uma questão fantástica. Em Portugal, Carla, existem cerca de 2 milhões de hipertensos, isto segundo dados do Portal da Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Contudo, apenas metade destes indivíduos é que têm conhecimento que são portadores da hipertensão arterial. E desta metade que sabe que é portador da hipertensão, apenas 1/4 está medicado e apenas 16% estão controlados. Sabe-se ainda que hoje a adoção de um estilo de vida saudável pode prevenir o aparecimento desta doença e a detecção e acompanhamento precoces, o mais cedo possível, podem mesmo reduzir a incidência de doença cardiovascular. Muito bem. Então, poderemos então definir a hipertensão arterial como? Olha, a hipertensão arterial são todas as situações em que se verificam valores de tensão arterial aumentados. Para a caracterização destes valores, ou para nós considerarmos que estamos perante o indivíduo portador de hipertensão arterial, tem que se verificar tensões arteriais sistólicas, ou seja, a tensão máxima tem que ser superior ou igual a 140 mm de Hg, na gíria o 14, e os valores da tensão arterial diastólica, ou seja, os valores mínimos, têm que ser superiores a 90 mm de Hg, 90 mm de mercúrio, o que na gíria nós costumamos dizer superior a 14,9. É com frequência, aliás, deixa-me também frisar isto, que apenas um dos valores aparece alterado. E então aí, se for o valor da máxima, estamos perante um doente com portador de hipertensão arterial sistólica, e este fenómeno é mais frequente em idade avançadas. Se estivermos perante valores da tensão arterial mínima elevados, então estamos perante um indivíduo portador de hipertensão arterial diastólica. Tanto uma como a outra trazem risco, a nível cardiovascular e cerebrovascular. Muito bem. Qual é que é a diferença? A diferença entre a hipertensão arterial sistólica e diastólica é simples. É só a máxima e a mínima? Exatamente. Apenas um dos valores está alterado. Na pressão arterial sistólica, a hipertensão arterial sistólica, o valor da tensão máxima está alterado, está muito alto. No caso de ser o valor da tensão mínima que está elevado, então estamos perante hipertensão arterial diastólica. Pronto, essa é então a diferença entre uma e a outra. Exatamente. E as consequências são iguais? Sim. São? Sim. Os agravantes depois, contudo, é mais frequente nas idades mais avançadas, o valor que está alterado ser o valor tensional máximo. Pronto. Nas idades mais jovens é que é mais frequente o contrário. No entanto, depois vai tudo trazer consequências a nível cardio e cerebrovascular. Muito bem. Quais serão então as causas da hipertensão arterial? Na maior parte dos casos, cerca de 90%, não é conhecida uma causa para a hipertensão arterial. Embora em algumas situações seja possível encontrar esta doença associada a outro tipo de patologia, como a apneia do sono, a doença renal crónica, a hipertensão renovascular. Há uma série de patologias que podem desencadear então o aparecimento da hipertensão arterial. Sabe-se ainda que a hereditariedade e a idade são também 2 fatores a ter em conta e a ter em atenção. Em regra geral, quanto mais idosa for a pessoa, maior será a probabilidade de esta vir a desenvolver hipertensão arterial. Cerca de 2/3 das pessoas com idade superior a 65 anos são mesmo hipertensos, só para termos uma noção. E tal como eu tinha dito, normalmente é o valor da tensão arterial máxima que aparece alterada nestes indivíduos.
Muito bem. Então, quais serão os fatores de risco de quem sofre desta patologia? Os fatores de risco são a obesidade, o consumo exagerado de sal e de álcool, o sedentarismo, a má alimentação, o tabagismo, o stress e, como percebemos, isto são tudo fatores que resultam dos nossos comportamentos ou da adoção de comportamentos erróneos e nós podemos assumir aqui o papel principal para a alteração e para colmatar estas falhas e corrigi-las e assim vamos diminuir, sem dúvida, o risco e a probabilidade de virmos a ser portadores de hipertensão arterial. Exatamente. A má alimentação, o tabagismo, o álcool, o sedentarismo, podemos evitar. Agora, o stress nem sempre é fácil. Exatamente. O stress pode resultar... Está relacionado com causas externas que, por vezes, até nem sequer nos dizem muito a nós. Exatamente. E é complicado controlar essa vertente. E que depois também leva a que a pessoa, durante a noite, não descanse o tempo suficiente. E isto são tudo consequências, ou vai tudo trazer consequências para o nosso organismo. E das formas como se vai manifestar é mesmo com os valores da pressão arterial aumentados. Muito bem. Como prevenir então a hipertensão arterial? Bom, vamos então corrigir todos aqueles fatores de risco que vimos agora mesmo. Vamos adotar um estilo de vida saudável e constituir a melhor forma, isto vai ser sem dúvida o fator principal para nós prevenirmos a ocorrência de hipertensão arterial. Então, quais são esses hábitos de vida saudáveis? Devemos então reduzir a ingestão de sal na alimentação, porque, vejamos, nós quando temos a comida demasiado, quando estamos a cozinhar, por exemplo, provamos e está demasiado salgado, acrescentamos um bocadinho de água para dissolver esse sal. O que acontece na nossa corrente sanguínea é que quando o nosso organismo reconhece que os níveis de sódio, os níveis de sal estão elevados, vai atrair água para a corrente sanguínea, para os nossos capilares e vasos sanguíneos. O que vai acontecer é que a pressão exercida nas paredes dos nossos vasos, das nossas veias, vai ser superior, vai ser maior. Então vamos estar perante uma situação de hipertensão. Vamos preferir uma dieta rica em frutos, em vegetais e com baixo teor de gorduras saturadas, aquelas gorduras que são adicionadas além da que o alimento já tem por natureza. Praticar exercício físico regular, isto sem dúvida é importante não só na prevenção da hipertensão, mas de uma série de patologias cardiovasculares. O consumo moderado de álcool, a cessação do hábito tabágico, porque a cessação do hábito tabágico vai diminuindo também a probabilidade da aterosclerose, da acumulação de sedimentos e de gorduras na parede dos vasos. E isto vai diminuir o risco e a probabilidade de estarmos perante uma complicação cardiovascular. Nos indivíduos obesos, sem dúvida que é aconselhável a redução de peso. A ausência de qualquer sintoma durante a fase inicial da doença faz da medição regular da tensão arterial também uma das formas e um hábito a seguir. É uma das formas também importante para a prevenção. Todos os adultos, em particular aqueles que são obesos, que têm excesso de peso, e os diabéticos, os fumadores, ou aqueles que têm mesmo uma história de doença cardiovascular e de hipertensão na família, devem medir a sua pressão arterial com uma maior regularidade. Quais são então os sintomas que mais associados estão a esta doença? Nos primeiros anos, normalmente, a hipertensão não manifesta qualquer tipo de sintoma, além dos valores tensionais elevados, e que são detectados apenas através da medição da pressão arterial. Em alguns casos, esta situação pode manifestar-se também com a ocorrência de cefaleias, as dores de cabeça, tonturas, um mal-estar assim vago, difuso, um mal-estar geral, que são comuns com muitas outras doenças, o que não nos vai indicar à partida que estamos perante a hipertensão, mas são fatores de alerta. Com o decorrer dos anos, a pressão arterial acaba por causar algumas lesões nos vasos sanguíneos e órgãos vitais, como o cérebro, o coração e os rins, e vão provocar aqui sim alguns sinais de alerta, que são de um leque variado. Muito bem, consoante também o organismo de cada um, não é? Exatamente, e com o tempo em que a hipertensão já se manifesta ou está presente naquele indivíduo. Com certeza, e também devido aos seus hábitos alimentares e por aí fora, não é? Sim, exatamente. Essa é uma das formas de prevenção. Muito bem. Como é que nós podemos então fazer o diagnóstico desta doença? Olha, o diagnóstico é feito de uma forma simples, através da medição da pressão da pressão arterial e pela verificação dos seus níveis, ou de que estes níveis estão acima do normal. O que acontece é que um ato de medição isolado, ou um episódio de hipertensão isolado, não quer dizer que estamos perante um indivíduo portador de hipertensão arterial.
Só se considera que o indivíduo é hipertenso quando tem valores alterados em pelo menos 2 avaliações. E estas 2 avaliações não são feitas no mesmo dia. O doente recorre, por exemplo, aos serviços de saúde, faz a monitorização. Na primeira avaliação estamos perante valores tensionais elevados. Vamos aguardar um período nunca inferior a 1 minuto, deve ser sempre de 1 a 2 minutos, e fazemos segunda avaliação da tensão, da pressão arterial. Se estiverem novamente, se mantiverem acima do normal, vamos então marcar uma consulta para passado pelo menos 1 mês, nunca um tempo inferior a 1 mês, sempre superior. Numa nova consulta onde vai ser repetido este processo. Só se faz a terceira avaliação caso haja uma discrepância muito grande entre as 2 avaliações anteriores. Claro que compete ao médico fazer o diagnóstico desta doença, uma vez que a pressão arterial no adulto pode variar com os fatores que nós tínhamos visto, o fator de stress, o fator de exercício físico, e então podemos ter um indivíduo em que os seus níveis tensionais já são por natureza, e os seus níveis normais já são até acima do que nós consideramos para outro indivíduo como normal. Então tem que haver sempre uma opinião médica para se fazer este diagnóstico. Exatamente, porque até os sintomas podem ser confundidos pura e simplesmente com stress. Exatamente, porque estes sintomas manifestam-se em várias patologias, não apenas na hipertensão. Exatamente. Tem que ser um exame assim mais rigoroso, não é? Exatamente. E então, existem várias formas de tratamento ou existe apenas uma? Olha, não há uma cura, vamos ser sinceros, não há uma cura para a hipertensão arterial, uma vez que esta trata-se de uma doença crónica. A maioria dos casos é sim controlável, como através da adoção, e refiro uma vez mais, de estilos de vida saudáveis. Isto proporciona grande parte das vezes uma descida significativa da pressão arterial, a diminuição do consumo de sal, a prática regular de exercício físico, são tudo fatores de extrema importância. Por isso eu friso uma vez mais estes fatores. Depois de se terem posto então em prática este tipo de medidas e não se verificar uma descida adequada da pressão arterial, torna-se aí sim necessário recorrer ao tratamento farmacológico. Convém sublinhar que os medicamentos não curam a hipertensão, apenas ajudam a controlar a doença. Por isso, uma vez iniciado o tratamento, ele deverá ser mantido, em princípio, ao longo de toda a vida. Há indivíduos que, porque sentem que há uma melhoria, vão abandonar a terapêutica, o que não deve acontecer. Devemos manter esta terapêutica e, muito provavelmente, ela vai ser necessária durante toda a vida. Felizmente, já há vários medicamentos que ajudam na redução da pressão arterial e compete ao médico, claro, fazer e decidir qual o fármaco mais apropriado para aquele indivíduo. Em alguns dos casos, não é suficiente apenas um fármaco e acaba por se optar por uma medicação combinada. Noutros, os doentes que não toleram a medicação indicada acabam mesmo por precisar de sofrer uma alteração na sua prescrição. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos ouvir uma musiquinha, DJ Rico, o mais recente trabalho dele, e regressamos dentro de breves minutos. Já sabem que podem colocar as questões que acharem mais pertinentes, e se têm alguma dúvida, Gil Angélico está aqui para esclarecer, não é, Gil? Estejam à vontade, coloquem as vossas questões por mensagem, por telefonema ou até mesmo pelo Facebook, nós estamos cá para responder. É isso mesmo, até já. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Ora, muito bem, voltamos então ao nosso espaço de saúde e segurança. Vamos agora falar de segurança, não é, Gil? É assim mesmo, Carla, vamos falar um bocadinho sobre o suporte básico de vida. Muito bem, então quais são as etapas do suporte básico de vida? Antes de mais, e para que as pessoas que nos estão a ouvir nos percebam, o suporte básico de vida não é mais do que um conjunto de medidas que devemos adotar numa situação de paragem cardiorrespiratória e que nos permitam manter uma vítima viável a uma possível reanimação. Assim, respondendo à tua questão, as etapas do suporte básico de vida iniciam-se logo a partir do momento em que nós detectamos que há uma vítima a necessitar da nossa ajuda. E nesse momento devemos avaliar as condições de segurança. Porque se não houver uma condição de segurança para nós nos aproximarmos da vítima e nos estivermos a expor a um risco demasiado, em vez de termos uma vítima, podemos passar a ter duas. Então, em primeiro lugar, vamos garantir que há condições de segurança para nos aproximarmos da vítima. Condições de segurança para nós e para terceiros.
vamos avaliar o estado de consciência da vítima. Como? Vamos nos ajoelhar junto da vítima e vamos abordá-la abanando os seus ombros, batendo nos seus ombros e perguntando em voz alta: sente-se bem? Está-me a ouvir? Sempre em voz alta, para termos a certeza que a vítima reaja ou não. Caso não reaja, não nos responda, iremos passar para o próximo passo, que será gritar por ajuda. Se houver alguém perto de nós, como é óbvio, não vamos gritar, vamos pedir à pessoa que está ao nosso lado para que permaneça ali, uma vez que vamos e podemos necessitar de ajuda. Caso não esteja ninguém, grite alto por ajuda. Ajuda, tenha uma vítima inconsciente. Isto porquê? Para tentarmos atrair a atenção de terceiros que por ali passem e que nos possam ajudar a abordar aquela vítima. Vamos depois permeabilizar a via aérea. Porquê? Numa situação em que, numa vítima inconsciente, pode haver relaxamento ou há relaxamento dos músculos que sustentam a nossa língua e pode haver uma obstrução anatómica da via aérea. Assim, esta pode ser permeabilizada de uma forma muito fácil, através da extensão da cabeça. Isto faz-se através da elevação do queixo, com 2 dedos, e com a mão na testa vamos puxar a cabeça ligeiramente para trás, e levar o queixo e puxar a cabeça ligeiramente para a frente e para trás. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a língua se sustente e não haja obstrução anatómica. No entanto, se tiver ocorrido uma situação de trauma, imaginemos que a pessoa cai de um andaime ou que foi posteriormente a um acidente, que foi projetada e está no chão inconsciente, então aí não devemos fazer esta extensão da cabeça, elevando o queixo e baixando a cabeça. Porquê? Porque podemos estar a agravar uma situação de trauma. E então como é que vamos fazer? Vamos procurar o ângulo da mandíbula, por trás da nossa mandíbula. Vamos colocar 2 dedos de cada lado e vamos puxar ligeiramente a nossa mandíbula, exercer uma pressão para cima e para a frente, de modo a levantar a maxila inferior, e usando os polegares vamos abrir ligeiramente a boca na deslocação do mento para baixo. Após isto, vamos aproximar a nossa cara, o nosso ouvido do nariz da vítima, sem tocar, sempre com uma distância, olhando sempre para o tórax da vítima, e vamos ver se ela respira normalmente, ou se está a respirar. Sempre mantendo a via aérea permeável. Como é que vamos fazer isto? Durante 10 segundos, vamos ver se há movimentos torácicos, ou seja, se há expansão do peito durante a inspiração. Vamos ouvir se há sons respiratórios e vamos sentir se o ar é expirado, se entra em contacto com a nossa face. Esta é a forma como nós devemos avaliar se a vítima respira ou não. Caso a vítima respire, então vamos adotar aquele procedimento que tínhamos visto anteriormente e vamos colocar a vítima na posição lateral de segurança. Caso a vítima não respire, vamos fazer um pedido de ajuda para o 112, fazer a chamada, como nós vimos em programas anteriores como se fazia a chamada, e vamos pedir ajuda para podermos realmente iniciar posteriormente as manobras de reanimação e ao mesmo tempo termos a certeza e garantirmos que está a vir ajuda diferenciada para nos apoiar. Pronto. Se estiver alguém connosco no local, então pedimos a essa pessoa que vá ligar para o 112. Se não houver ninguém no local, somos nós próprios que devemos, ou através de telemóvel, ou se necessário, abandonar o local, ir buscar um telefone e ligar para o 112. Transmitir que temos uma vítima inconsciente, que não respira, onde é que estamos, e se formos portadores de conhecimentos de suporte básico de vida, informar mesmo que vamos iniciar essas manobras. Então a seguir vamos iniciar as compressões torácicas. Como é que são feitas estas compressões torácicas? Depois de expor o tórax da vítima exposto, vamos fazer uma linha imaginária entre os mamilos e vamos sobre o externo colocar as nossas mãos com os dedos entrelaçados e vamos de forma a deprimir o externo cerca de 5 cm, não mais de 6, a uma frequência de 100 compressões por minuto. Vamos então fazer essa compressão sobre o externo 30 vezes. Posteriormente a essas 30 vezes vamos fazer 2 insuflações. Como é que se fazem estas insuflações? Vamos permeabilizar a via aérea da forma como tínhamos visto atrás, 2 dedos no queixo, uma mão na testa, e vamos fazer 2 ventilações. Se sentir que não é capaz de fazer as ventilações, se não tiver uma pocket mask, que é uma máscara de reanimação consigo, e não conhecer a vítima, e então achar que não tem condições para fazer a ventilação boca a boca,
deve então garantir só as compressões. Como vamos num ritmo, num ciclo de 30 compressões, 2 insuflações, aqui vamos esquecer as insuflações e fazer apenas compressões. Não temos condições para fazer a insuflação boca a boca, vamos apenas manter compressões a um ritmo de cerca de 100 por minuto. Devemos manter estas manobras de 32, estes ciclos, durante, ou melhor, sempre, até chegar a uma ajuda diferenciada, sejam os bombeiros, seja o INEM, seja um profissional de saúde com mais conhecimentos que nós, se estivermos fisicamente exaustos, ou se a vítima tiver algum sinal de melhoria. Se a vítima reverter, então vamos parar as manobras de reanimação. Claro que, através destas indicações, ninguém fica apto a executar o suporte básico de vida. É apenas importante que as pessoas percebam que, pela adoção de um conjunto de medidas simples, é possível nós mantermos uma vítima viável a uma possível reanimação. Todos nós temos capacidade para aprender estas manobras e para as podermos executar numa situação real. Exatamente, não fazermos como muita gente que vê um acidente e nem para. Exatamente. E que não auxilia. Por mais que não seja, se não sabe fazer isto, sempre presta alguma ajuda. Ligar para o 112, perguntar. Exatamente, Carla. É importante, está tudo bem, se não está... É importante realmente, se não sabe, não mexe. Isso é realmente a regra de ouro. O que acontece é que realmente, se nós vemos, se nós estamos no local, devemos ter nós próprios a alertar os meios de socorro necessários. Tudo bem, não intervimos porque não sabíamos. Tudo bem, é assim mesmo que se deve proceder. Não sabe, não mexe, para não agravar a situação. No entanto, fazemos o encaminhamento e o pedido da ajuda necessária para aquela pessoa, para aquele cidadão. Muito bem, podem então os nossos ouvintes consultar toda esta informação que foi aqui falada através... Olha, está tudo disponível nos sítios online do Portal da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, do Instituto Nacional de Emergência Médica, bem como da Escola Nacional de Bombeiros. Todas as dúvidas que os nossos ouvintes tenham podem colocá-las, quer no meu Facebook pessoal, Gil Angélico, quer no Facebook, no próprio Facebook, Carla Miranda, no Facebook da rádio, ou mesmo através das linhas telefónicas ou por mensagem. Coloquem as vossas dúvidas, deem as vossas sugestões e vejam os vossos temas debatidos no nosso espaço Saúde e Segurança. É isso mesmo, Gil, muito obrigada. A continuação de uma excelente quinta-feira e para a semana cá estaremos de novo com um novo tema. Exatamente, Carla. Obrigado a todos os ouvintes, espero que tenham gostado e até quinta-feira. Muito obrigada, boa continuação. Fazemos aqui uma curta pausa.